Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a correção do nosso exercício visto semana passada, assim como também vamos entrar um pouquinho sobre o conteúdo de entalpia, ver esse processo de entalpia de formação, de ligação, para a gente já ter um conteúdozinho aí e fazer essa conexão também, que já como a gente já finalizou vendo a entalpia na aula passada, hoje a gente vai mais fundamentar e ver outros conceitos falando sobre esse assunto, ok? A primeira questão pedia para vocês considerarem duas situações e tinha duas gravuras. A primeira era a combustão de uma chama de fogão, que a gente tem lá um metano fazendo ali aquela combustão para aquecer nossos alimentos. A gente sabe que o metano é um dos principais componentes do gás natural, que também é o gás utilizado para esse tipo de processo. E o segundo era a secagem de uma roupa, de um varal estendido, coisa que é muito do nosso cotidiano. Então, eu fiz o pedido para vocês dizerem quais eram os processos dentro desses moldes. Então, vocês tinham que me dizer se era um processo endotérmico ou um processo isotérmico. Então, na chama do fogão, a gente tem o quê? É só vocês analisarem. A gente tem ali uma liberação de energia. Então, a gente pode considerar um processo exotérmico, onde a chama do fogão, ela emite o calor para o ambiente. Ali a gente está tendo uma queima pela ativação por meio de uma chama e ela consegue continuar porque a gente dá um insight de energia e ela continua ali a queima e a formação ali de outros componentes, que a gente vai ter nossos produtos, calor, então a gente tem a liberação que vai ter ali do meio. Já o segundo, a gente tem um processo endotérmico, que a absorção dos raios solares gera calor para secar a roupa. Assim também como o vento. Não necessariamente a gente vai ter uma secagem mais efetiva quando o sol estiver muito quente. Claro que ela vai secar. Porém, muitas roupas não indicam que você coloque ela sobre secagem direta ao sol, porque pode manchar. Então, a gente também considera, e aí a gente já vai para outro assunto, que o vento, ele também tem essa conectividade em secar, na secagem de roupa, porque ela vai ali auxiliar também nesse processo, ok? Na segunda, tinha algumas reações que eu vou colocar aqui na tela, e ele pedia, considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações endotérmicas, ou seja, eu quero aquelas reações onde eu vou ter ali o ΔH maior que zero. Então a gente já considera isso, ΔH maior do que zero. Toda vez que a gente vê uma reação, a gente faz essa consideração, esse gancho. A gente sabe que nas reações endotérmicas o ΔH sempre vai ser maior do que zero e nas reações exotérmicas o ΔH sempre vai ser menor que zero. O ΔH então vai ser negativo. Lembrando que ΔH é variação de entalpia. Então, na primeira, a gente tem CH4 reagindo com oxigênio, gerando água e CO2. Mais 889,5 kJ. A gente sabe que essa proporção aí, na verdade, esse 889,5 kJ. A gente está falando de energia. Então, já vou dar um bisu para vocês quando vocês pegarem uma prova e tiver esse tipo de formulazinha. Porque nas reações endotérmicas, a gente tende a receber energia, correto? Então, eu recebo energia para quê? Para me dar mais energia para que meus reagentes façam o que tem que fazer na reação química e eu consiga meus produtos. Então, para que eu faça que meus reagentes, eles, de uma certa forma, reajam, eu tenho que ter minha energia onde? Nos reagentes ou nos produtos? Então, toda vez que vier energia, por exemplo, nessa primeira, se ele tivesse vindo nos reagentes, ou seja, aqui no nosso lado esquerdo da reação, ele estaria recebendo energia, mas como ele está nos produtos, a gente está vendo que ele está liberando energia, porque já está nos produtos.
Então a gente já pode considerar que essa nossa primeira equação, ela é uma equação exotérmica, porque ela está liberando essa energia. Já a segunda, ela me dá o ΔH, e a gente consegue verificar que o ΔH é positivo. Já na terceira, ele só coloca um número e não coloca a nossa unidade. Porém, a gente já sabe que essa numeração ela está voltada para representar o nosso ΔH ou uma energia tida. Como ele está localizado nos reagentes, a gente já considera que é uma reação endotérmica. A quarta, a gente está vendo também diretamente o ΔH. O ΔH está negativo, então está menos 57,7. Então a gente já considera essa reação o quê? Exotérmica, porque o ΔH aí está menor que zero. Já na quinta, a gente vai ter de novo aquela... Vocês não podem se confundir, porque o ΔH, quando vocês verem lá, o ΔH, ele vai estar sempre ali depois dos produtos. Não é que ele esteja do lado dos produtos, ele vai estar depois dos produtos, que ele é o ΔH da reação. Quando eu tiver ali minha entalpia, ou nos reagentes ou nos produtos, eles vai estar em sequência, vai ter o mais e vai ter ali essa entalpia dos nossos produtos ou reagentes. Então, observe. Na quinta, ele me dá de novo a entalpia nos produtos. Então, a gente também tem que ela é uma reação exotérmica, está liberando energia. E a última já me dá o ΔH. Porém, vocês vejam que quando tem o ΔH, não tem o mais. Por exemplo, se fosse uma entalpia, ia ser 2HI, hidrogênio e iodo, mais 25,96. Porém, não. Se acontecesse isso, eu teria uma reação exotérmica. Porém, essa reação é endotérmica, porque ele está me dando o ΔH, que está mais 25,96. Tido isso, a gente tem que a resposta correta é a letra C, porque ela diz que minhas reações são A2, A3 e A6, ok? E tá correto. A gente já viu, já justificou cada uma das outras alternativas. A terceira questão, ela fala: qual das alternativas abaixo apresenta apenas processos com ΔH, variação de entalpia, negativo? Então, ele quer saber qual das reações é exotérmica, porque a gente sabe que quando o ΔH for negativo, ele é menor que zero, e uma reação exotérmica de liberação de calor, ok? E aí ele tem a combustão e fusão, combustão e sublimação de sólidos para gás, será? A gente já viu aqui, ó, combustão tá ok, porque a gente sabe que ela libera, mas será que fusão libera calor? Ou ela absorve? Para que ela consiga ocorrer. Sublimação, ela será ali, na verdade ela tem uma pequena absorção dessa energia para que ela também ocorra. Já a letra C, ela diz o quê? Combustão e sublimação de gás para sólido. Opa, a gente aí já tem uma dicasinha, ó. Sublimação de gás para sólido. E aí? Gostei da letra C. Letra D, fusão e ebulição. Evaporação e solidificação. A gente já sabe que a evaporação não é. No caso, a evaporação ela vai ter que absorver energia. A letra D aí, ela também não tá legal, por conta que a gente vai ter que olhar para a fusão, e a fusão ela tem que absorver energia também. Então a gente fica com a letra C. Por quê? Toda combustão tem a liberação de calor, ou seja, a gente vai ter ali uma reação exotérmica. E já a sublimação de gás para sólido, ela precisa liberar calor para que também ocorra essa solidificação do meu gás. É só vocês pensarem. A gente já viu nos estados da matéria que quando eu tenho, de acordo com que a substância vai mudando de estado, por exemplo,
Se ela está no estado sólido, ela está com menos energia. Se ela está no estado líquido, ela está com um pouco mais. Se ela está no estado gasoso, ela está com muito mais energia. A gente vê isso pelas moléculas. As moléculas elas vão estar muito leves. A interação delas vai ser muito alta. Elas vão ter choques ali. Então a gente vai ter muita energia envolvida quando a gente fala de gás e pouca energia envolvida quando a gente fala de sólido. Então, toda vez que eu tiver essa etapa de gás, líquido e sólido, aí eu vou ter que ter a liberação de energia. E se eu tiver o contrário, sólido, líquido e gasoso, eu tenho que ter a absorção de energia. Beleza? Passando para a próxima questão, a de número 4. Ele diz: a imagem a seguir mostra a utilização de uma bolsa de gelo instantâneo para aliviar a lesão no joelho. A reação entre o componente da bolsa, uma sensação de frio, classifique o sistema em endotérmico ou exotérmico e justifique sua resposta. E aí? Como é que vocês classificaram aí em casa? Será que ele é um exotérmico, endotérmico? Vocês pensaram muito nisso? A bolsa ali, quando a gente entra em contato com a nossa pele, o que é que a gente sente? A gente sente o que ali naquele momento que a gente coloca ali sobre a nossa pele? E aí, o que é que vocês acham? Então, quando ocorre isso, a gente classifica ele como uma reação endotérmica. Por quê? Essa sensação de frio, de frescor, se deve da retirada do calor pela bolsa. Ou então, o sistema absorve o calor ali daquele local. Então, a gente considera que essa reação da bolsa em si é uma reação endotérmica, porque ela está ali absorvendo o calor que teria no corpo ou na superfície, ok? A quinta questão, eu acho que é a última, ela pergunta: considere as transformações em que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão externa. E aí a gente tem líquido, a gente tem sólido, líquido e gasoso. É isso. Que a gente tem vapor de água, gasoso, água líquida e a próxima é gelo. E aí a gente já falou um pouquinho, foi até engraçado porque a gente falou na questão anterior, na outra questão, na verdade, sobre essa energia necessária. Ou seja, quando a gente tem essa padronização, essa mudança de gás, líquido e sólido, a gente tem que reaver quem é que absorve e quem é que libera energia. E de novo eu repito para vocês, quando a gente for passar de gás, líquido para sólido, a gente tem que ter a liberação de energia. Lembrem, quando eu estou sólido ali, minhas moléculas elas estão mais calmas. Quando tiver o contrário, gelo, líquido e gás, a gente tem a absorção, porque a gente precisa que essas moléculas se movimentem, que elas se expandam. Então, a gente precisa de energia. Então, vamos lá para as alternativas. Pode-se afirmar, letra A transformação 3 e 4 são exotérmicas? Quais são as 3 e 4? No caso, elas pegam a mudança do gelo para a água líquida. Será? A transformação 1 e 3 endotérmica? Letra B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? Letra C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4? Letra D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2? Letra E. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2? A gente já pode considerar a letra A e B falsas, ou seja, erradas. Na letra A, principalmente, porque somente a transformação 4 é, na verdade, exotérmica, ou seja, só a 4 ela libera energia, a gente sabe que a 3 ela absorve. A B, ela está errada por quê? Na verdade, a 1 e 3 são reações exotérmicas. A letra C, ela está errada porque é o contrário. A quantidade de energia liberada em 3 é igual à quantidade de energia absorvida em 4. A letra D também está errada. Por quê? A quantidade de energia liberada em 1 não é igual à energia liberada em 3.
porque elas não são ali as transformações iguais e nem são uma oposto da outra, como ocorre, por exemplo, em 1 e 2 e 3 e 4, ok? Então a gente chega à conclusão que a resposta certa é a letra E. Por quê? Porque ela é a única que mostra que realmente os processos 1 e 2 são os processos opostos que envolvem a mesma quantidade de energia. Sendo assim, a energia liberada em 1 é igual à energia absorvida em 2, ok? Corrigido o nosso exercício, agora a gente passa para a parte de entalpia. E eu vou dar uma lembrada a vocês, principalmente num carinha muito importante que foi Hess, que ele trouxe essa lei, a lei de Hess, não se esqueçam desse nome, que geralmente é cobrado em prova e em vestibulares, quem foi que realmente fez essa lei das entalpia. E ele dizia o quê? Que para a gente ter a nossa variação de entalpia, ou seja, o nosso famoso ΔH, que a gente viu tanto no exercício, a gente precisa simplesmente que a ΔH, ou seja, variação de entalpia, é igual à entalpia final depois da reação, ou seja, a entalpia dos nossos produtos, menos a entalpia inicial, que é qual? A energia inicial, a energia dos nossos reagentes. E isso vai dar a nossa entalpia geral. A gente já viu como é que fica o cálculo, eu vou botar aqui na telinha para lembrar vocês mais uma vez. E a gente precisa saber que existem vários tipos de entalpia. Porém, a gente vai estudar meio que 3 essenciais, que é a entalpia de formação, a entalpia de combustão e a entalpia de ligação. São essas 3 principais. O que é energia de formação? É a energia que resulta de uma reação química endotérmica ou exotérmica de uma substância, a qual é calculada considerando a energia padrão, a entalpia padrão. Já a entalpia de combustão é a liberação de energia. É sempre fruto de uma reação exotérmica. Já a entalpia de ligação é a absorção de energia que é utilizada no rompimento das ligações do átomo. A gente considera até um pouquinho que essa energia de ligação, ela também vai fazer parte tanto da nossa energia endotérmica como exotérmica, mas principalmente ali da energia endotérmica, que é onde ali vai ocorrer ali nos nossos reagentes, na verdade, quando a gente absorve energia, porque a gente vai estar mais falando ali de onde ocorrem as ligações. Lembrando que eu preciso dos meus reagentes para que ocorra a reação química. O nome mesmo, reagente, já diz reação, é onde vão ocorrer nossas reações. Então essa energia de ligação a gente estuda elas um pouquinho mais voltadas para essa parte de endotérmica, enquanto a entalpia de combustão é mais voltada para a parte exotérmica. Beleza? Tem outra palavrinha que é meio complicada, que ela é chamada de entropia. E a gente precisa saber qual a diferença entre elas. O que vocês têm que saber de principal? Que a entalpia, ela mede a energia, enquanto a entropia, ela mede a desordem das reações químicas. Um pouquinho complicado, né? Mas, assim, como a gente vai vendo, a gente precisa que a entalpia, ela vai estudar o caos. Enquanto a entalpia ela estuda a energia do caos, basicamente isso. Mas não é uma coisa, vocês precisam saber dessa parte inicial, qual a diferença entre elas, de entalpia e entropia. Lembrando, a entalpia estuda a energia, enquanto a entropia estuda a desordem da reação, ok? E passando mais para frente, a gente vai ver a entalpia de formação, que também é denominada energia padrão de formação ou calor padrão de formação. É o cálculo do valor da energia liberada ou absorvida em 1 mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem também é assim. Quando a gente está nessa parte de entalpia e de medidas, a gente vai ter valores, certo? E essa entalpia padrão,
ela é importante porque, como o nome já diz, ela serve de padrão, ou seja, ela é referência. E existe uma coisa muito importante que vocês têm que fixar na mente de vocês. É que, por exemplo, adotou-se para todas as substâncias simples, nas condições padrões, que o valor da sua entalpia é zero. Então, sua reatividade ali vai ser zero. Como assim, professor? Me dê um exemplo. Por exemplo, se a gente pegar o hidrogênio, que é o quê? O H2, a 25 graus Celsius, de um ATM, uma pressão atmosférica, no estado gasoso, por exemplo, vai ser zero. A sua entalpia vai ser zero. Então, quando a gente for fazer o cálculo lá de reatividade, a gente vai, por muitas das vezes, encontrar no estado zero. Porém, se ele estiver em qualquer outra situação, a sua entalpia vai ser diferente de zero, ou seja, vai ser qualquer outro número. Porém, tem que ter cuidado. Outro, por exemplo, o carvão grafite. Sua entalpia também é zero. Carvão diamante já não é zero, apresenta diferenciação de zero. O fósforo branco possui entalpia zero, enquanto o fósforo vermelho não possui entalpia. No caso, a entalpia do fósforo vermelho é diferente de zero. Outro exemplo, o enxofre Humboldt, a gente tem que ver que sua entalpia é igual a zero, enquanto o enxofre monoclínico ele apresenta essa entalpia diferente de zero. Beleza, professor. Mas o que isso vai mudar, assim, como é que isso é cobrado nas provas? Geralmente é dado na questão, eu vou procurar aqui depois para a gente resolver uma questão juntas, e vocês vão ter que simplesmente prestar atenção na equação que é dada. Muitas das vezes elas podem não ser dadas, você tem que fazer a reação, mas a gente vai trabalhar com as reações que eu vou dar para vocês. Então, vocês têm que saber que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Lembrando que nessa base de estudos sobre a entalpia, a gente tem que ter cuidado, ver essa parte das substâncias simples, que geralmente as substâncias simples que eu colocar para vocês têm que ter noção que as que eu colocar, vocês têm já que saber que a entalpia dela vai ser zero. Aí, por exemplo, se a gente faz ali a reação da água, que vai ser apenas hidrogênio mais oxigênio transformando em água. Quem são nossos reagentes? Apenas substâncias simples. Enquanto nossos produtos vão ser a água. Então, a gente já sabe ali que a entalpia dos meus reagentes vai ser igual a zero. Então, meu cálculo vai depender ou da minha entalpia ali padrão, que eu vou ter somente os meus produtos, a entalpia dos meus produtos. Vocês vão ter que analisar o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. A gente já estudou isso. Substância simples é quando eu tenho apenas um elemento, substância composta quando eu tenho mais de um elemento nessa reação. Então, geralmente, vai vir na questão energia de formação. Quando a gente trata dessa energia de formação, a gente vai estar falando um pouco ali da entalpia que vai estar nos nossos reagentes. Energia final, a gente já vai estar falando dos nossos produtos. E esses cálculozinhos. Por exemplo, eu vou colocar aqui na telinha agora uma reaçãozinha de amônia com ácido clorídrico. E a gente vê que ele dá a entalpia dos nossos reagentes, que é a entalpia de NH3 e a entalpia de HCl. Então, a gente tem que fazer o que nesse caso? A gente vai fazer o somatório dessas entalpias. Para quê? Para a gente ter a entalpia dos nossos reagentes. Quando a gente tem a entalpia dos reagentes, a gente pode seguir com a formulazinha, porque a gente quer saber a variação de entalpia padrão. Mas nesse caso, a questão também deu pra gente que a variação de entalpia vai ser menos 176. Então, a gente quer saber aqui a entalpia dos nossos produtos. E a gente já tem um bizuzinho aí. A gente já viu
que a entalpia dos nossos... A variação de entalpia está negativa, então a gente já sabe que se trata de uma reação exotérmica. Então a gente substitui na fórmula, então a gente coloca... Já deu a entalpia, a variação de entalpia? Coloca na primeira parte. A entalpia dos produtos é o que eu quero saber. A entalpia dos reagentes foi o cálculo que eu já fiz, então eu substituo tudo. Então no final a gente tem menos 176 igual a entalpia dos meus produtos menos, que é da fórmula, menos 138,4, que foi o que a gente conseguiu ali na nossa reação, que foi o que ele deu do próprio produto aqui da questão que a gente está estudando, ok? Lembrando que eu estou colocando aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Fazendo o cálculo, lembrando, vocês vão precisar muito desse artifício de matemática, sempre lembrem. Menos com mais é menos com menos é mais. Lembrem-se disso, a gente vai estudar muito essa partezinha de cálculos. Ok? No mais é isso. Eu quero agora que vocês leiam um pouco mais, eu coloquei mais exemplozinhos no PDF de vocês. Para vocês darem essa praticada, refaçam essas questões que eu estou enviando para vocês no PDF, leiam com atenção, que vocês já vão ter uma base boa aí sobre entalpia, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, acompanhem o PDF de vocês, nas maiores informações me procurem no WhatsApp, ok?